E aí? Ó, hoje a gente vai conhecer o melhor psiquiatra da história da humanidade. Por quê? Porque o cara conseguiu estudar o cérebro de petista, né? Como que ele conseguiu fazer essa proeza, sendo que petista nem cérebro tem? Não sei como. Ou seja, o cara realmente é incrível, né? O cara realmente é incrível. Por quê? Porque apareceu um vídeo de uma moça aqui, ó. A abordagem aqui, o título do vídeo é assim, ó. Por que tanta gente votou no Lula? A psiquiatra responde. Não precisa nem responder. Eu já sei o motivo. Mas o que me encabulou aqui foi uma psiquiatra responder isso, né? Como é que a pessoa vai estudar o cérebro de alguém que não tem, né? É meio complicado isso. O bom é que petista não precisa de neurologista, né? Não tem o que fazer ali dentro, né? Não tem nada. Talvez de uma boa faxineira pra limpar a merda que tem na cabeça. Mas tá bom. Vamos ver aqui o vídeo da mulher, né? Por que tanta gente votou no Lula? É uma grande curiosidade. Vamos ver qual foi a conclusão do psiquiatra a respeito disso. Porque realmente é algo muito curioso. Como é que pode, né? A mesma coisa que você deixar uma pessoa entrar na tua casa, essa pessoa rouba todos os pertences da sua casa e você deixa ela voltar, né? É mais ou menos isso. Mas vamos ver aqui o porquê. Qual que é o motivo disso, né? Qual que é o motivo das pessoas ainda acreditarem no que é errado e ruim? Existir tanta gente que votou no Lula, eu particularmente tenho a teoria de que esquerdista é um espírito que não evoluiu. Mas na verdade, eu descobri recentemente que isso é considerado... Espírito? Só o espírito? Também não sei se tem espírito não, viu? Se tivesse, só se for o espírito de um animal chamado porco, né? Aí pode ser. Considerado doença. Como eu não sou psicóloga nem nada, no vídeo de hoje eu vou apresentar a teoria do Dr. Lyle Rossiter, um médico psiquiatra que após 40 anos de experiência publicou, aqui mostrou nesse livro como a mente esquerdista funciona. Eu já vou adiantar duas notícias. Cara, essa é a mais fácil do mundo. Não funciona, é simples assim. É muito simples de resolver essa questão. Como é que o cara escreve um livro desse? Como a mente de um esquerdista funciona? Não, tá errado, já tá errado no título já. Porque a mente do esquerdista não funciona. Como é que o cara escreveu isso, bicho? Notícias, uma boa e uma ruim. A ruim é que de fato é uma doença, mas a boa é que tem cura dependendo do quadro. Então assim, se você é comuna, se você é esquerdista, dependendo do quadro tem cura. Caiu aqui nesse vídeo, nem precisa sair, fica aí que eu vou ajudar você a compreender a sua mente conturbada. E se... Tá bom, finge que eu sou esquerdista agora, vai. Se você não é comum, eu peço que você se inscreva no canal e já deixa seu like para você não esquecer de deixar no final. Mas vamos lá, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro, a gente vai falar das causas e depois das consequências da mente esquerdista. E assim, no livro, o doutor, ele deixa muito claro que na verdade existem dois tipos de mente esquerdista, a benigna e a maligna. Ambas se desenvolvem durante a juventude, que vai dos 13 aos 25 anos de idade. E tem uns que só fica parado lá no 13, nunca mais sai dali. É importante essa diferenciação porque a mente esquerdista benigna, ela não é exatamente doente, tá? Ela é muito mais assim, uma mente iludida que o doutor traz. Então esse esquerdismo da mente benigna é um esquerdismo emocional. Então a mente esquerdista benigna seria aquilo que Olavo de Carvalho chamava de idiota útil, né? Tem até uma frase dele, idiota útil por definição é idiota demais para saber que é útil quem o utiliza. É aquelas pessoas que ficam defendendo pautas de esquerda, mas porque se sente bem. Porque... pra mim isso aí é falta de pemba. Essa é a realidade. Acho mais bonito. Eu já vou até chegar aqui nessa parte, quais são essas pautas. Até o autor, ele publicou o Manifesto Esquerdista com 26 fundamentos. Haja paciência pra ler tudo isso, né? Mas Deus me livre, ainda bem que você lê e vem aqui falar pra nós, né? Porque eu também não leria esse livro aí que você tá falando, não. Não tenho a mínima curiosidade de ler um livro inteiro a respeito do que passa na mente de quem não tem. Mas essa é a diferença. Então, a benigna, ela é mais fácil de se recuperar. Já a mente esquerdista maligna, aí sim, de fato, é considerado um quadro psicológico e neurológico. No caso... O cara tratou a mente esquerdista igual um câncer, igual trata um câncer. No caso da mente esquerdista maligna, existe algo além desse apelo emocional. Então existe a concretização distorcida da sua própria visão de mundo ali interior, dos seus próprios anseios e medos inconscientes. O esquerdismo, para a mente esquerdista maligna, é como um sonho a ser vivido, custe o que custar. E como saber se uma mente esquerdista benigna
benigna ou maligna. Ou seja, o cara dormiu e nunca mais acordou, ficou vivendo lá naquele sonho, naquela fantasia que ele criou na cabeça dele, de que o mundo é perfeito. O autor, ele coloca duas questões aqui, né? Geralmente os esquerdistas moderados, eles tendem a ser benignos, ou seja, facilmente recuperáveis. Já os esquerdistas radicais tendem a ser malignos, dificilmente recuperáveis. Você dificilmente vai conseguir mudar a mentalidade deles. Mas não é só isso. O doutor apresenta uma maneira um pouco mais... Existe uma forma de mudar a mentalidade deles. Tira tudo que eles têm. Tipo, tira todo o dinheiro, todos os bens materiais e tudo, né? Bota ele na sarjeta pra morar na rua, vira um mendigo, né? Que é o que eles imaginam da vida, né? Tipo, se o Brasil virar Venezuela, por exemplo. Vai mudar. Vai tudo pra vala, né? Não aguenta ficar uma semana na rua passando fome. Essa é a realidade. Se aguentar 2 dias já é muita coisa, né? Tira o iPhone deles pra você ver, então. O bicho já entra em abstinência na hora. Não tem nem... Isso de você detectar se aquele esquerdista é benigno ou maligno, que é através do histórico familiar. Olha só o que ele fala aqui na página 303. A agenda esquerdista oferece uma ampla coleção de atitudes, crenças, valores e filosofias que prescrevem certos modos de pensamento, sentimento, comportamento e relacionamento a indivíduos e grupos. O governo tem um papel poderoso nessa prescrição e a agenda oferece um tipo particular de relacionamento entre o governo e os governados. Mais pra frente ele descreve como que essa relação do governo com as pessoas acontece. Eu já vou chegar lá. Mas entenda o seguinte, ele reparou nesses anos que ele tem de experiência. O sol que tá batendo aqui é esquerdista, pelo amor de Deus. Não tá deixando eu gravar o vídeo hoje, cara. Sol é esquerdista, eu tenho certeza absoluta. É de esquerda. Que a mente esquerdista maligna é resultado de danos neurológicos e psicológicos causados na infância. A mente esquerdista benigna, ela passa quase que ilesa pela segunda infância e só se deixa corromper superficialmente. Já a mente esquerdista maligna, por outro lado, é aquela que sofreu constantemente episódios de abuso, abandono, rejeição, humilhação. É nada. Pra mim, a maioria dos esquerdistas tiveram tudo na mão. Como é que é possível isso? Tiveram tudo na mão. É uma galera que mora em apartamento, fica lá com aquele bonezinho lá, vermelho, vocês já sabem do que é, né? Mas nunca saiu na rua, nunca pegou uma enxada na mão pra saber o que é ter ou não ter uma terra. É tipo isso, né? É tudo do pai e da mãe. É tudo herdeiro, os caras. Aí os retardados entram na onda dos herdeiros, né? Fala, é verdade, o mundo tem que ser igual, né? Eu tenho que ser igual a esse herdeiro que tá falando aí, ter iPhone, ter tudo na mão, mas como é que eu vou ser isso, né? Eu tenho que nascer com isso, não tenho que trabalhar, eu tenho que nascer com isso. Mas mal ele sabe que o pai daquele herdeiro, que influencia ele a ser aquilo lá que ele é, trabalhou a vida inteira, é capitalista, ganhou grana e é por isso que o filhinho tem lá a tua câmera, o teu iPhone pra ficar gravando bosta na internet e falando, o comunismo é a melhor opção. Desliga a câmera, vai lá na Louis Vuitton comprar uma bolsa. Se danar, rapaz. Entre outras coisas. E é justamente essa mente de uma criança que foi maltratada pelos pais, familiares, amigos, vizinhos, que se tornou aquilo que a gente vê muito nos esquerdistas, né? Uma pessoa aí insegura, invejosa, delirante, preguiçosa, narcisista, mentirosa. E eu ainda vou além, né? Essas são as qualidades dos esquerdistas. A interpretação do doutor pode ser que esse sofrimento que a criança teve tenha sido aí em decorrência até dos pais mimarem muito. Sabe aqueles pais que mimam tudo, que deixam o filho ali numa bolha e aí depois o filho vai lá e sofre? Eu também vejo isso acontecendo. Tem muito esquerdista que é assim, que foi mimado. É verdade. É o que eu tava falando pra vocês aqui. A maioria deles é piolho de apartamento que vivia com o pai, com a mãe. Que o pai e a mãe deu tudo, deu faculdadezinha, deu tudo. Aí entrou lá na faculdade federal e virou aquilo lá, aquela maravilha. A vida toda, nunca precisou se esforçar muito e aí depois que cresce quer mudar o planeta. Esse traço de personalidade invejoso daqueles que têm sucesso, ele é particularmente descrito aqui nesse livro do Mises, A Mentalidade Anticapitalista. Aliás, os dois livros se conversam. Esse livro aqui não dá nem pra falar que ele é de economia, propriamente dizendo. É muito mais uma análise psicológica mesmo do comportamento anticapitalista. Olha só o que Mises diz aqui. Todo mundo sabe muito bem que existem pessoas como ele que são bem-sucedidas naquilo que ele falhou. Todo mundo sabe que muitas pessoas que ele inveja são homens que venceram por esforço próprio, que começaram do mesmo ponto do qual ele mesmo começou. Nossa, isso é muito forte. Sabe que... Às vezes o cara começou de um ponto até menor
do que o invejoso, né? E aí isso faz com que o invejoso se corroa ainda mais por dentro, né? Fala, meu Deus, olha lá, o cara não tinha absolutamente nenhum terço do que eu tinha e conseguiu vencer na vida, né? É, tem muito isso. E aí o que acontece? Eles ficam amargurados, né? Ficam assim, aí eles querem ver a destruição do planeta, não salvar o planeta, né? Na cabeça deles isso aí é salvamento. Vamos salvar o planeta o destruindo. Eu sou odiada por muita gente da minha escola. Por quê? Porque eu prosperei, eles ficaram pra trás. Só que assim, a gente começou do mesmo ponto, na mesma escola. Mas então tem muito isso, aquele esquerdista ressentido com o sucesso dos outros. Mas vamos continuar aqui. Ele vê como as pessoas admiram aqueles que foram melhor sucedidos que ele e como olham para ele com descaso ou com pena por seu fracasso. Existem pessoas que o superaram e contra quem ele nutre em seu subconsciente complexos de inferioridade. A autoconfiança e o equilíbrio moral de todo mundo são questionados pelo espetáculo, eu amo essa palavra, espetáculo daqueles que deram provas de possuir maiores habilidades e capacidades. Todo mundo está ciente de sua própria derrota e insuficiência. Cara, isso aí é impactante, hein? Se tiver um esquerdista assistindo esse vídeo, ele já deve estar assim, ó, com o dedo enfiado aqui, meu Deus do céu da puta, era pra falar a verdade assim. O esquerdista deve estar rasgando agora, deve estar assim, ai meu Deus do céu. Como é que os caras descobriram, fizeram uma análise tão profunda assim, né? E descobriram realmente isso, né? Que é a realidade. Eu amo isso. Você vê que aquela cara, tipo assim, de senhorzinho simpático, né? Mas na hora que tiver que destruir a comunada, ele vai lá e destrói. Então eu achei pertinente colocar esse trecho do livro, porque de fato é muito comum você ver esquerdista invejoso, que inveja o sucesso alheio, porque no fundo sabe que não é capaz de prosperar igual essa pessoa que ele inveja. Então falamos das causas da mente esquerdista. Mano, totalmente verdade isso. Agora vamos falar das consequências. Em termos de consequências, não faz muita diferença as consequências de uma mente esquerdista benigna ou maligna. Todas elas giram em torno das mesmas ideias. Ideias essas que o doutor ele publicou como sendo o Manifesto Esquerdista. Então aqui, ó, na página 300... Esse aí é o nome da doença? Manifesto Esquerdista? É o nome da praga? Cadê essa praga aí que nós temos que ficar aqui brigando todo dia? 210, mais ou menos, ele puxa 26 princípios, 26 fundamentos esquerdistas. Eu não vou passar por todos, mas eu separei alguns aqui. Tá, o primeiro deles é esse aqui. Os cidadãos de um... Eu ia falar que o esquerdista é psicopata, mas eu acho que psicopata é um pouco melhor ainda. Até porque o psicopata, ele gosta de prosperar na vida, né? Já o esquerdista, não. O esquerdista, ele quer descer na vida. Isso que é incrível, né, bicho? Então eu acho que o esquerdista, ele passa longe de ser um psicopata ainda, né? Até o psicopata é muito melhor do que o esquerdista. É mais ou menos isso. Estado-nação moderno são, na verdade, as crianças de um governo parental. Eles são membros de uma família muito grande com obrigações uns para os outros. E ele até explica como essa criança, na infância, na juventude, ela não está satisfeita, ela tenta encontrar no comunismo uma espécie de família que ele não teve. Eu já acho o seguinte, eu acho que, tipo, o cara, ele quer encontrar no Estado ou no governo, tipo, uma mãe, sabe? A mãe que ele não teve. Tipo assim, ele teve a mãe que levou ele, que trocou a fralda dele, fez comida pra ele, fez almoço, janta, botou pra dormir, deu cobertor, deu tudo pra ele. Mas não, ele quer mais do que isso. Ele quer uma mãe que faz as coisas darem certo na vida dele como um todo, né? Ele quer uma mãe que faz a faculdade pra ele quer uma mãe que trabalha pra ele quer a mãe que vai dar dinheiro pra ele sem ele precisar fazer nada. Mesmo depois dos 50 anos de idade. É mais ou menos isso, a mente do esquerdista. Ou seja, ele quer que o Estado faça o papel de uma mãe que não existe. É tipo isso. Ele quer a tranquilidade da vida toda, né? Ele quer ganhar dinheiro de graça. Ele quer que as coisas caiam do céu. É tipo isso, né? De forma que todo mundo é membro da mesma família e segue o governo, esse governo paternalista, esse governo parental. Outra ideia aqui também, ó. As pessoas estarão mais bem servidas sob a direção de programas governamentais do que cuidando umas das outras através de arranjos cooperativos. Aliás, falando em arranjo corporativo, vocês viram que legal essa notícia ali que moradores construíram ponte no Rio Grande do Sul com 6 milhões de reais após o governo estimar valor superior a 20 milhões. Isso
Isso aí é o governo maravilhoso tomando teu dinheiro. É isso que eles fazem no Brasil, mas o brasileiro fica sempre calado, né? O brasileiro acha que se ele abrir a boca vai entrar um monte de mosca, ele vai acordar no outro dia lá na papuda, né? Aí fica complicado, meu amigo. O Brasil vai assim, e não é só nisso, nessa ponte não, é em tudo, né? Isso daí responde aqueles comunas que falam assim: ai, mas se não tiver o governo, quem que vai construir as nossas estradas? Quem que vai construir as pontes? Como se a sociedade fosse burra e não pudesse fazer esse tipo de arranjo cooperativo. Outro fundamento. Exatamente. Por exemplo, tinha um clube aqui do lado da minha casa que era abandonado. Chegou uma galera ali, da iniciativa privada, pegou o clube e transformou ele. Pessoas que têm mente que não é de esquerdista. Aí quando deixava o clube na mão de um cara que era dos caras que era esquerdista, nossa, o clube foi totalmente destruído. Por quê? Porque roubaram até não querer mais lá dentro do clube, né? Aí chegou a galera da iniciativa privada, pegou o clube e transformou o clube numa coisa muito melhor, tá ligado? Mas muito melhor mesmo. Por quê? Porque é uma coisa, é uma crescente, né? Não é uma decrescente. Quando um esquerdista põe a mão numa coisa, aquilo lá se torna decrescente. Por quê? Porque ele não só põe a mão, ele passa também, né? Tipo isso. Além de pôr a mão, ele também passa. Fundamento do esquerdismo. O socialismo e suas variantes, com grandes quantidades de poder investidas num governo centralizado, é o fundamento político adequado para uma sociedade ordenada. Ou seja, o esquerdista, ele ignora o conceito de ordem espontânea do Hayek. Hayek descreveu que o conhecimento está disperso na sociedade e não nas mãos de um planejador central. Já os comunas acham que tem que ter o poder ali, é o Estado que tem que controlar tudo. E é tanto o Estado... Eu, no meu caso, eu penso assim, eu acho que a gente deveria tirar todo o dinheiro do Estado, tipo esses impostos que a gente paga, todas essas coisas assim, deixar tudo na mão das pessoas. E aí essas pessoas se uniriam pra melhorar aquilo que deveria melhorar na cidade ou no país com o nosso dinheiro, entendeu? Tipo, aí as pessoas iriam ter independência pra fazer aquilo que a gente quer fazer. Não esperar a iniciativa de um Estado que só rouba o nosso dinheiro, né? Tipo, a galera fica pegando a nossa grana, a gente nunca vê nada. Questões de saúde, por exemplo, né? A gente poderia, ao invés de ficar pagando muito imposto, ir lá no UPA, por exemplo, o UPA aqui da minha cidade tem um raio-x lá de 1960, eu acho. A gente poderia ir lá, pegar essa grana que a gente paga e falar, não, pera aí, galera, vamos juntar aqui, vamos trocar aquele raio-x, vamos colocar lá uma ressonância magnética, vamos deixar os negócios lá melhor, né? Pro atendimento do público, né? Sei lá, talvez pegar uma mensalidade, a galera pagar uma mensalidade pro hospital. Não, velho, o governo não faz absolutamente nada, bicho. Absolutamente nada. Eles botam lá o pior do que o base e deixa lá e não traz benefício nenhum pra sociedade, não atualiza, sabe? Tipo, é uma coisa que não atualiza, né, velho? Você anda pelas ruas assim, tu se sente desatualizado, né, velho? É uma coisa muito louca. O sistema do Brasil, você se sente uma pessoa desatualizada. Principalmente em saúde e educação. Você imagina se pega uma escola lá, pô, enche de notebook, enche de educação verdadeira mesmo, de verdade. E que as pessoas precisem pagar pelo menos um pouco pra darem valor naquilo que elas estão tendo também. Porque aqui no Brasil já acabou até o valor. Os garotos vão na escola aqui no Brasil hoje só pra bagunçar, fazer o regaço, quebrar tudo. Já também, o governo também nem vale a pena mais investir nisso, até porque as pessoas já ficaram totalmente descabeçadas já. Já era, assim, entendeu? Tipo, a mente das pessoas já era. Quem estudou em escola pública sabe. Eu estudei minha vida inteira em escola pública, por exemplo. E muito dessa culpa também é das pessoas, a educação que as pessoas tiveram lá de trás, né? Porque o que não dá mesmo, cara, é ficar dependendo de Estado, de governo, de prefeitura, de não sei o que pra fazer as coisas, né? Por exemplo, eu queria fazer um negócio aqui na frente da minha casa. Eu tenho que ir lá na prefeitura, pedir autorização e eu fazer com o meu dinheiro ainda se bobear. Se eu pedir pra eles, não vão fazer com o dinheiro do Estado, né? Então, tipo, eu ia ter que pedir pra fazer com o meu dinheiro. Agora, se fosse uma iniciativa, assim, mais livre, né? Algo mais livre, eu ia chamar o caminhão, falar, ó, despeja concreto ali, já ia fazer tudo que eu queria fazer ali com o meu próprio dinheiro e acabou. Ia chamar a galera do bairro e tal, pra apresentar a ideia pra eles, pra gente fazer, né? Mas não, a gente tem que ficar esperando o Estado. Se a gente esperar o Estado, nunca vai acontecer essa obra. Essa é a realidade. Se eu ficar esperando a iniciativa do Estado, essa obra que eu quero fazer, nunca vai acontecer. E eles nem sabem o que eu quero. E se eu pedir também, eles não vão querer fazer se for com o dinheiro do Estado, que na verdade é nosso. É basicamente isso. Que tem que definir tudo, até Hayek chamou isso de
arrogância fatal, essa pretensão do Estado em achar que pode resolver todas as coisas, que, mais um princípio aqui, a atividade econômica deve ser, em grande parte, controlada cuidadosamente pelo governo. Por isso que os comunas defendem que tem que estatizar tudo, não pode ter empresa privada, é o Estado que toma conta de tudo, e vem aqui meu papaizinho, vem, me comande. Essas ideias são capazes de causar verdadeiros estragos. Ou seja, é um pensamento de pessoa submissa, é um pensamento de pessoa incapaz, submissa, que acha que não é capaz de conseguir as coisas sem a ajuda de alguém. É isso, essa é a realidade, né? Sem uma grande força, uma grande mão. Estragos econômicos, basta ver a situação de Cuba, Venezuela, Argentina, se bem que a Argentina agora a gente tem ali um respiro de esperança, né? Vamos ver como que o Milei vai se sair. Tem até vídeo aqui no canal comentando. Eu não sei, não. A respeito do decreto do Milei, eu vou deixar pra vocês assistirem. Tá difícil acreditar e confiar em político hoje em dia. Então, de acordo com o Dr. Rossiter, a mente esquerdista, no caso da maligna, é doente o suficiente para enxergar nessa utopia comunista uma verdadeira família ideal. Então, os comunas enxergam nessa utopia do comunismo esse sonho de família, de forma que, por mais que a pessoa tenha crescido, amadurecido, de forma inconsciente ainda é uma criança insatisfeita. E ele fala que, apesar dos muitos exemplos de que tais políticas, tais modelos econômicos nunca terem dado certo, apesar disso, na prática isso acaba incentivando mais mentes esquerdistas, porque é justamente nesse cenário calamitoso que surgem famílias disfuncionais. Então é um processo que se retroalimenta. Como psiquiatra, ele descreve o esquerdista sempre buscando essa família que ele não teve, né? Aqui na página 408, olha só o que ele fala. Um governo babá, poderoso para dar a todos uma vida boa e uma presença cuidadora. Uma garantia de segurança material do Estado, semelhante à que a criança espera de seus pais. E aqui na página seguinte, o que a mente esquerdista radical realmente anseia, como já foi revelado em seus objetivos políticos, é um relacionamento infantil com uma família amorosa cujo cuidado compense pelo que ele sofreu nos primeiros anos de vida. Ele busca tudo isso na arena política contemporânea. Agora eu quero saber aqui nos comentários se você... Eu acho que existem famílias assim que tratam muito bem o cara, fazem tudo pela pessoa, mas mesmo assim ela não consegue ser grata e nem reconhecer tudo aquilo que é feito por ela, por não serem coisas que são ideais para essa pessoa, né? Aí essa pessoa, o que ela faz? Ela idealiza esse sonho que ela tem de ter tudo na mão no governo, no Estado, e ela quer que o Estado faça o que o pai e a mãe não fez por ele, mesmo o pai e a mãe tendo feito tudo. Basicamente, mais ou menos isso. Então, tipo assim, são pessoas que realmente vivem no mundo de fantasia, né? Pessoas que não são humildes, não são gratas, né? E quando alguém faz alguma coisa por elas, elas exigem mais, elas não têm capacidade de agradecer. E são pessoas extremamente frias a respeito de... Não importa se você é da família dela ou não importa, elas querem que você tiver um lado político diferente dela, ela faz qualquer coisa pra te ferrar, sabe? Tipo, não tá nem aí. Por isso que eu te falo, o psicopata ainda é melhor que o esquerdista. Porque o psicopata, ele não pensa em te ferrar, ele pensa em te ferrar pra conseguir benefício próprio. Mas o esquerdista, ele te ferra pra você ficar ferrado igual ele. Esse que é o problema, cara. O esquerdista é mais ou menos isso, pelo menos pela minha análise psiquiatra aqui, ó. Dr. Gustavo Lázaro. Você conhece alguém assim? Eu acho que é bem complicado generalizar e atribuir a uma única causa. Mas esse médico, ele tem 40 anos de experiência, ele atendeu muitas pessoas, ele fez essa observação bem completa aqui nesse livro, expondo o que o esquerdista defende e por que defende. E pessoalmente falando, eu tenho horror a essas ideias. Eu sou totalmente pró-liberdade e odeio a ideia de ter um Estado controlando tudo e achando que pode determinar tudo na minha vida. Só que, por outro lado, gente, quando a gente começa a estudar como a mentalidade dessa galera funciona, eu tenho até preguiça, sabe? De ficar tentando mudar. Então, assim, até nas minhas relações pessoais, eu nunca vou perder tempo debatendo. Eu prefiro simplesmente excluir a pessoa da minha vida. Isso se eu puder fazer, né? Mas geralmente pode. Até porque eu não sou muito de manter as aparências.
preferências. Ah, só porque fulano é da família, só porque não sei o quê. Eu acho que tem até aquela frase de quem que é? Eu vi o Olavo falando uma vez também, que o idem velho, idem nole, né? Que a amizade é você gostar das mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Então, a amizade, a proximidade com essas pessoas está muito mais relacionada às ideias e valores que uma pessoa tem do que ao tempo que você conhece. Mas enfim, isso é tema para outro vídeo, como lidar com os comunas. Esse vídeo eu só quis... Muito bom o vídeo, e eu tenho uma coisa a falar aqui também. A gente não pode generalizar esse pensamento esquerdista, principalmente no Brasil, até porque o cenário político que a gente vive não é um cenário político agradável, não é um cenário político muito bom, e que as pessoas precisam fazer escolhas extremas toda vez que tem alguma eleição, alguma coisa do tipo. Muitas pessoas acabam escolhendo um lado extremo para não escolher o outro que já tava, e aí fica nessa polarização, mas às vezes isso não significa que essa pessoa tem essa personalidade que a gente tá falando aqui, né? Só significa que ela quer uma mudança, mas essa mudança que ela quer não é possível no Brasil por existir uma polarização. Aí o que ela faz? Ela fala assim, tô com raiva desse aqui, vou votar nesse lixo aqui mesmo, só pra deixar os lixos que votam nesse com raiva, e aí fica nessa, você entendeu? Então, às vezes, nem é a questão dessa doença esquerdista que a pessoa tem. Mas parabéns ao psiquiatra e parabéns à moça, vou até me inscrever aqui. Chama Nanda, né? Esse vídeo foi muito bom mesmo. Ela falou tudo com classe, né? Gostei disso. Mas enfim, é isso. O mundo é muito complexo de se estudar e a cabeça das pessoas então nem se fala. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo.